Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós iremos aprender mais um pouco sobre a regeneração. Então, gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Nós vamos partir desse versículo. Na última ocasião, nós consideramos muitas coisas a respeito da vocação, só para nos lembrarmos da diferença da vocação geral para a vocação eficaz. O Senhor nos fala na sua palavra que ele chama todos os homens ao arrependimento, mas nem todos virão. Então, esses que vêm pelo chamado de Deus por meio da pregação são chamados pela vocação eficaz. O Senhor aplica aos seus corações a mensagem e os transforma. E essa vocação eficaz está ligada intimamente à regeneração. Nós vamos investigar hoje justamente a regeneração. Tito capítulo 3, e versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite e agradecemos pelo que já lemos na tua palavra, pelo que nós já cantamos a respeito do teu amor, da tua obra, triunfo na tua ressurreição. Louvamos pela grandiosa obra de salvação pregada a favor daqueles que o Senhor quer salvar. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite por meio de tua palavra, nossos ouvidos sejam abertos, que os nossos corações também, nossos olhos sejam também abertos para contemplarmos as maravilhas de tua lei, sejamos instruídos, fortalecidos, edificados, encorajados, também levados ao trono da graça. Se há algum entre nós, Senhor, que ainda não conhece verdadeiramente o Cristo Salvador, que o Senhor converta os nossos corações, que o Senhor nos salve nossos pecados. Necessitados somos da tua obra, necessitados somos do teu poder, necessitados somos da tua misericórdia. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito da regeneração, precisamos considerar algumas coisas importantes. Permitam-me fazer algumas pontuações no texto que nós lemos, Tito 3. Observemos o versículo 1 de Tito 3. O texto vai nos dizer, Paulo dizendo a Tito, diz o seguinte: lembra-lhes, a estes que Paulo está se referindo, são os crentes da igreja de Creta, onde Tito estava. Tito era pastor na igreja que estava em Creta. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, ou imprudentes, ou loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja que o versículo 3 é uma lista de pecados. Paulo está, mais uma vez, fazendo, mostrando o estado do pecador. Então, o estado do pecador é de imprudência, ele é nécio, ele é louco,
porque ele não se submete a Deus e acha que viver para ele mesmo é a melhor forma de se viver. Ele é desobediente a Deus, ele é desgarrado, está longe de Deus, longe do aprisco de Deus. Ele é escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Ele vive em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo diz que esse era o estado dos irmãos em Creta, antes de serem crentes. Por isso que ele diz, nós éramos assim em outro momento. Outrora, nós éramos assim. Então, isso pressupõe que um crente não vive nesses pecados. Ele está liberto desses pecados. Ele está liberto da imprudência, ele está liberto da desobediência, ele não é mais um desgarrado, ele está no aprisco de Deus, ele não é mais escravo de toda sorte de paixões e prazeres, ele não vive mais em malícia, nem inveja, nem no ódio. Ele foi assim, agora ele não é mais. No verso 4, Paulo diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou a bondade de Deus, vírgula. Aí o que é que diz o texto? Nosso Salvador. Então, para Paulo, nesse versículo 4, a manifestação da bondade de Deus é Cristo. Cristo é a maior manifestação da bondade de Deus. E o seu amor para com todos. E aí então ele entra no verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Então, não há mérito nenhum na salvação, nenhum homem pode conquistá-la. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Deixa eu fazer uma pontuação aqui, irmãos. Anteriormente, Paulo fala da benignidade. Benignidade aqui poderia ser traduzido também como bondade de Deus. A bondade de Deus se manifesta em alguns atributos. A bondade de Deus se manifesta na misericórdia, no amor, na graça e na paciência. Essas são manifestações da bondade de Deus. Sobre a paciência e a misericórdia, isso é dispensado sobre todos os homens, sobre os que serão salvos e também os que não serão. Mas há uma misericórdia especial derramada sobre os eleitos. E há uma longanimidade, uma paciência especial derramada sobre os eleitos. Quanto ao amor e à graça, que são também manifestações da bondade, só é direcionado para os eleitos. Então, às vezes, quando a gente pensa na bondade de Deus sobre o ímpio, inclusive sobre o que não será salvo, a gente pode confundir isso com amor. Então, Deus dispensa misericórdia, Deus dispensa paciência, graça comum sobre o ímpio, mas só sobre os eleitos, amor. Então, Paulo diz aqui que é com base nessa bondade, nessa manifestação de misericórdia, que ele nos regenerou. Regenerou. Essa palavra é importante. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 19, 28. Deixa marcado aí, Tito. Tá? Talvez a gente volte para esse texto. Mas aí a gente lê Mateus 19. Versículo 20. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A mesma palavra que aparece aqui, regeneração, aparece em Tito 3 e 5, para regeneração. São as únicas passagens no Novo Testamento que essas palavras aparecem. Nenhum outro lugar mais no Novo Testamento elas aparecem. E esta palavra significa basicamente restauração, palinginésia em grego. Fazer nascer de novo, brotar,
vir a vida, receber a vida. Na passagem de Tito, Paulo está falando de seres humanos. Na passagem de Mateus, Jesus está falando do universo. Então, isso atinge os seres humanos, isso atinge o universo. Nós iremos não lidar com a questão do universo. Nessa ocasião, nós vamos estudar isso mais à frente, quando nós chegarmos na doutrina das últimas coisas. Nós vamos tratar a respeito do que é regeneração. Mas deixa eu fazer algumas ponderações antes de penetrarmos na doutrina. Primeiro, porque é importante nós estudarmos sobre isso, irmãos. É importante porque nós devemos conhecer a obra de Deus em nós para a salvação. E como a Bíblia explica sobre esse ponto. Sabermos mais e mais profundamente sobre a regeneração alimenta a nossa fé e fortalece a nossa caminhada cristã. Não teremos cristãos fortes se eles não têm forte doutrina no seu coração. Nós queremos força para caminharmos com Cristo e para servirmos ao Senhor de forma piedosa, precisamos ter conhecimento da doutrina, conhecimento doutrinário. O que a Bíblia diz sobre a fé, o que a Bíblia diz sobre a obra de Deus. Em segundo lugar, conhecermos esse assunto também leva-nos a sondarmos o nosso coração por meio da palavra. Sondarmos ao ponto de verificarmos, comparando a palavra de Deus, o que ela diz sobre a regeneração, sobre como é o nosso coração, se nós realmente pertencemos a Deus ou não. Se nós realmente somos regenerados, somos salvos ou não. Se há evidências em nós da obra de Cristo ou não. Estudar essa doutrina é uma forma de autoavaliarmos o nosso coração, para sabermos se estamos em Cristo ou se estamos apenas na religião. É possível que alguém esteja apenas na religião e não esteja em Cristo. Em terceiro lugar, somos levados consequentemente ao arrependimento quando temos contato com tais verdades. Os irmãos vão entender porque eu estou dizendo isso. Somos atraídos ao Senhor e atraídos a abandonarmos também toda sorte de dissimulação quanto à impiedade e voltarmos o nosso coração ao Salvador. Em último lugar, minha última consideração nesse início é que somos instruídos e treinados para ensinar essas verdades aos novos na fé. Precisamos conhecer a palavra de Deus para ensinarmos aqueles que estão começando a sua caminhada. Então, a ideia de regeneração é uma ideia de geração de vida, ou gerar novamente. A ideia de regeneração é um brotar de uma nova vida, ou a implementação, isso é mais preciso, a implementação de uma nova vida. E isso, como nós vimos em Tito, só pode ser feito por obra divina, especificamente. Um homem não pode regenerar o seu próprio coração. Não pode. Ele não consegue. Ele pode transformar a sua forma de comportamento. Ele pode mudar a forma de falar, a forma de vestir. Ele pode mudar o seu estereótipo, mas um homem não pode mudar o seu próprio coração. Somente Deus pode. Por isso que a regeneração, dizemos em teologia, é uma obra monergística e não sinergística. O que é isso? Quando nós falamos de sinergia, nós falamos de duas forças que cooperam para um fim. Isso é o que arminianos afirmam. Que as duas forças cooperam para um fim. Deus coopera com o homem, e se o homem então coopera com Deus, o homem é salvo. Mas essa concepção é completamente contra a ideia de regeneração. Completamente contrária. Porque a regeneração é um ato de Deus apenas, não do homem. O homem não faz absolutamente nada. Então, na regeneração, não temos sinergia. Temos monergismo. Deus age sozinho. Na santificação, temos sinergia. Deus age em nós, Ele habita em nós, e nós precisamos lutar movidos por essa força que Deus dá para a santidade. Então, na santificação temos uma espécie de sinergia. Mas na regeneração, somente Deus age. Uma vez então que Deus age no coração do homem e o transforma,
Então, o capacita a viver realizando boas obras. Não é possível que alguém seja salvo porque realiza boas obras. Mas uma vez que alguém é salvo, então esse então fará boas obras. Vejamos isso lá em Efésios capítulo 2. Vamos lá observar? Capítulo 2, versículo de número 10. E esse texto trata exatamente da regeneração e dos efeitos da regeneração. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Observe o contexto no verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Certo? Somos salvos pela graça, por meio da fé, não porque fizemos alguma coisa, mas é uma dádiva de Deus. Verso 9. Não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Então as obras não podem salvar. Verso 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Esse criados em Cristo é a regeneração. É quando Deus coloca em nós a nova natureza espiritual. E aqui nós precisamos ter certa cautela nas distinções. Quando nós falamos de modo mais geral sobre a regeneração, nós vamos considerar na regeneração a geração de uma nova vida no coração e vamos considerar o novo nascimento. Tudo faz parte de uma coisa só, mas há distinção. E regeneração, ainda não estamos falando de conversão. Mas para que haja conversão é preciso regeneração. Conversão nós vamos ver na próxima semana. Então, o que é a regeneração? É quando Deus implanta o princípio da nova vida na alma. Então, quando isso acontece, quando Deus coloca na alma, isso se manifesta. E como é que isso se manifesta? A Bíblia chama como essa manifestação dessa nova vida do coração. Chama de novo nascimento. Então, Deus injeta a nova vida, e quando Ele injeta, isso é regeneração. Então, quando isso acontece, acontece o nascimento. A metáfora é a mesma da gestação. A mesma coisa. Quando uma mulher está grávida, quando ela engravida, a vida ali, há uma vida injetada nela. Mas não houve nascimento ainda. Chegará um tempo que a criança há de nascer. A metáfora é a mesma. Então, o Senhor coloca a vida em um momento rápido posterior. A gente não separa isso em longos períodos, né? Mas isso vai acontecendo rapidamente. Inclusive, conversão, justificação, santificação, isso vai acontecendo tudo junto. A gente separa por uma questão didática para a gente entender cada coisa. Mas tudo isso acontece numa direção só. Muitas vezes, pessoas, por exemplo, recebem a salvação da parte de Deus e recebem dons específicos em termos de ministério. Então, quando nós observamos Paulo, por exemplo, ele é convertido e imediatamente ele vira um pregador do evangelho. Então, ele recebe a salvação e ele recebe um dom para o serviço de pregação. Então, muitas coisas na vida espiritual acontecem de uma forma sinérgica, mas não apenas isso, de uma forma simultânea. Deus vai dando e o homem vai cooperando com a obra de Deus que já foi feita no seu coração. Então, como já vimos o que é regeneração e como isso é implantado no coração do homem, precisamos também entender que a regeneração é uma obra do Espírito Santo. É Ele que faz isso, ele influencia, ele afeta o homem por completo. Então, isso vai se referir ao seu intelecto, sua vontade e aos seus sentimentos e emoções. A regeneração vai causar impactos e transformações nessas áreas, no intelecto, na vontade
nos sentimentos e nas emoções. Então vamos investigar isso. Sobre as disposições do intelecto. Quando Deus regenera o coração de um pecador, há transformações causadas por Deus no intelecto do ser humano. Vamos observar isso nas Sagradas Escrituras. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Observe, 1 Coríntios 2, verso 14 e 15. Ora, o homem natural aqui é uma referência ao homem não regenerado, não crente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga, veja, julgamento é uma faculdade do intelecto. O homem espiritual aqui é o sinônimo de um homem regenerado, convertido, transformado pelo poder da graça. Então, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, uma vez regenerado, há capacitações do espírito ao seu intelecto para olhar não mais para o mundo, para a vida, para si mesmo, para a religião da mesma forma. Agora ele não está mais cego. Você já conheceu alguém não crente, está tão cego por conta do seu pecado, que mesmo que você fale, os olhos daquela criatura não se abrem. Mesmo que você diga o óbvio, a criatura, você não está vendo que isso aqui não se encaixa. Isso aqui é contraditório. Olha para onde você está indo. Olha o que você está fazendo com a sua vida. E aquilo não entra na mente daquela pessoa. Este é o homem natural, que não consegue discernir as coisas verdadeiras a respeito da vida, a respeito de Deus e a respeito de si mesma. Uma vez que o Espírito Santo opera no coração, essa faculdade de juízo, de discernimento, é potencializada pelo Espírito. Então, daí a explicação que quando nós somos convertidos, e nós olhamos para o que fazíamos antes, nós dizemos, meu Deus, como é que eu fazia uma coisa dessa? Como é que eu não discernia que isso é tão absurdo? É por causa da cegueira e por causa da falta do Espírito no homem. Vamos ver um outro texto interessante? Efésios, capítulo 1, versículo 18. Esse texto é muito interessante. A linguagem de Paulo aqui, uma linguagem muito deuteronômica. Moisés usa muito esse tipo de linguagem em Deuteronômio, referindo-se ao termo coração. Veja, verso 18 do capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso coração. Pergunta, coração tem olho? Coração não tem olho. Algum cardiologista já disse, o olho do seu coração está cego. O coração aqui não é o órgão. O coração aqui é o centro da existência. Essa é a ideia de coração para o hebreu. É muito mais do que isso. Mas aqui, para resumir, é isso. O coração é o centro existencial do ser humano, não é o órgão. Então, para as escrituras hebraicas, para o pensamento hebraico, o coração pensa. Ou o coração não pensa. O coração raciocina, ou ele é nécio, é louco, é imprudente. O coração está obscurecido, ou ele é iluminado. Então Paulo diz aqui, iluminados os olhos do vosso coração. Coração aqui tem a ver com entendimento, tem a ver com razão. Né? Quando nós falamos, por exemplo, sobre o centro da existência humana, filósofo de herança cristã judaica, René Descartes dizia que o centro da existência humana é o pensamento.
Por isso que ele dizia, penso, logo existo. Essa não é a teologia das Escrituras. Para as Escrituras, o centro da existência humana é o coração. Por isso que Moisés dizia várias vezes no Deuteronômio, guarde o coração. E guarde o seu coração. Não guarde apenas os ensinos no coração, mas guarde dentro do coração para viver aquilo que você aprende da parte de Deus. Então, ter o coração com os olhos abertos e iluminados significa que Deus dota o homem regenerado de discernimento, capacidade de julgar as coisas espiritualmente. Eu não falo isso apenas, eu não falo isso me referindo ao dom de discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo discerne aquela menina endemoniada, né? E repreende aquele demônio, aquele é um exercício de discernimento de espíritos. Mas aqui esse discernimento é muito mais amplo, é discernimento da realidade, é o juízo correto das coisas ao redor. Então isso só é possível se alguém for regenerado. E Paulo continua dizendo aqui, veja, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O chamamento aqui tem a ver com vocação, com regeneração, fomos chamados para a salvação. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, tudo isso tem a ver com salvação. Então, a regeneração promove impactos no intelecto do crente. Isso não tem a ver com estudo, não tem a ver com capacidade intelectual para ler muitos livros, tem a ver com a obra do Espírito, uma obra espiritual do Espírito na mente ou no coração do indivíduo. Né? Então, para o pensamento judaico-cristão, o cérebro é apenas um ponto físico, uma interface entre o material e o imaterial, no que se refere ao pensamento, à mentalidade, às disposições internas do ser humano, os sentimentos. O cérebro é apenas um conector, podemos dizer assim. Mas vamos investigar mais. As Escrituras também nos dizem que, na regeneração, a vontade humana sofre uma alteração na disposição dela. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2 e 13. Observe, veja só. Leia com atenção. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ok. Quem efetua em mim o querer e o realizar? Deus. Segundo a vontade de quem? Dele. Mas a minha vontade está inclusa aqui. Então ele trabalha na minha vontade, para que a vontade dele seja satisfeita. Isso é um elemento da regeneração. Se isso não acontece, um crente não consegue glorificar a Deus. Se Deus não trabalha na sua vontade. O que ocorre? No estado que nós estamos, estado temporal que nós estamos, nós ainda não recebemos tudo o que temos que receber no que se refere à salvação. Então a natureza pecaminosa ainda está em nós. Ainda há guerra entre o pecado e a piedade no nosso coração. Mas tudo o que nós fazemos que glorifica a Deus foi porque a vontade dele moveu a nossa. Então há uma ação da vontade de Deus na nossa vontade. Por isso que, como eu disse na semana passada, quando o texto sagrado diz em João que a todos quantos o receberam, esses foram feitos filhos de Deus, não é errado nós dizermos que verdadeiramente o pecador aceita Cristo. Isso acontece. Mas, quando a vontade de Deus move o coração do pecador para desejar a Deus. Então Deus agiu. E quando Deus agiu, agora o coração, antes afastado de Deus, deseja Deus.
Porque a vontade agora deseja Deus. O ímpio, longe de Deus, não tem esse mover da vontade divina pelo mover da vontade humana para desejar a Deus. Então, como o homem tem livre-arbítrio? Como? Basta, não, olha, não precisa ler Calvino, não precisa ler Lutero, não precisa ler os puritanos, nem nenhum teólogo contemporâneo. Basta ler direito às Escrituras. O que me convenceu da predestinação, da falácia do livre-arbítrio, não foram os grandes teólogos. Eles me ajudaram depois. O que me perturbou foram textos bíblicos. Quando eu li Efésios 1, quando eu li Romanos 9, quando eu li Jesus dizendo que morreu pelas suas ovelhas, eu disse, mas está aqui, hein? Está aqui. E no alto do meu arminianismo, eu dizia aos meus amigos calvinistas, se um dia eu mudar de posição, vai ser a Bíblia que vai me fazer mudar. E nenhum teólogo. E eles diziam, pô, lê a Bíblia direito. Meus amigos diziam, lê a Bíblia direito. Não pule, não. E quando eu comecei a fazer isso, não, e não foi nem de forma acadêmica, foram leituras devocionais. Então, quando eu parava diante de um texto, não tem. Como é que explica? Ia perguntar aos universitários. Os universitários davam uma explicação sem pé nem cabeça. Parecia aquelas lagartixas sem cabeça correndo desesperada pelo mundo, sem me dar uma explicação racional a respeito do texto. E eu disse, eu tenho que me submeter ao que a Bíblia está dizendo. Então, quando aqui, esse estudo que nós estamos fazendo já é um estudo mais aprofundado, nós estamos lidando com a vontade. Então, Deus, quando salva e regenera, que coloca no coração do homem a disposição em agradá-lo, então a vontade do pecador agora se dispõe em agradar a Deus. Mas Deus agiu primeiro. Foi Deus que fez. Não foi a vontade do homem que o levou a Deus. Foi a vontade de Deus que fez a vontade do homem desejar a Deus. Vamos ver outro texto? Pode, uma fala. Foram recebidos antes. Que recebem a Deus já foram recebidos por Deus. Eu gosto muito dessa passagem. Como é que eu gosto de pensar nessa passagem? Veja só. O mendigo precisa de comida. Precisa se alimentar. Ele está com as mãos estendidas precisando de comida, senão ele vai morrer fisicamente. Quando alguém lhe dá comida, o que é que ele faz? Ele recebe a comida. Mas ele tem algum mérito nisso? O que foi que ele fez para conquistar a comida? Não fez nada que ele não podia fazer. Por isso que ele era mendigo. Ele só recebe. O que está sendo lhe dado, ele só recebe. E não tem outra alternativa. Ele está com fome. A sua disposição vai ser de receber. Então, quem dá a fome ao pecador para receber a graça? Deus. Deus move o coração do pecador. E o pecador recebe a graça. De outra forma, isso não seria possível. Por isso que os discípulos disseram, quem vai ser salvo? É impossível. Jesus não discorda, não. Jesus concorda, mas ele diz assim, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus pode fazer isso. Deus pode salvar o pior dos pecadores, né? Vamos ver outros dois textos que são muito claros também. 2 Tessalonicenses 3, verso 5. Esse texto é maravilhoso. Porque, veja, nós já estamos falando aqui de alguém regenerado, né? Mas veja só. Ora, Senhor, conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Então, quem conduz o coração do pecador ao amor de Deus e à constância em servir a Deus? Deus. É Deus quem faz isso. Se não fosse, irmãos, qual era o sentido de nós orarmos pedindo para Deus nos fortalecer? Me diga.
se dependesse de nós? Qual era o sentido até de um pecador crer no seu coração e confessar com a sua boca se ele mesmo se salva? Cristo e o seu sacrifício seria apenas um objeto. Eu aceito e vou. Mas essa disposição é feita pelo próprio Deus. Eu já disse isso aqui aos irmãos. Na barriga da minha mãe, eu já ouvi pregação. Meu avô era um evangelista. Ia para o mato, no meio do canavial, botava uma corneta daquela num pé de pau, saía buscando um fio, me botava para cantar com 4 anos de idade. Eu cantava aqueles corinhos. Se eu fosse um elefante, a alegria está no coração. E eu começava a cantar. E eu tenho lembrança de várias pessoas começarem a sair do meio do mato. Boias frias. Onde eu cantava uns 4 corinhos, a demora do povo chegar. Não chegar, meu avô pegava o microfone e começava a pregar. Começava a pregar, começava a pregar, começava a pregar. Os pecadores começavam a vir à frente, entregando sua vida a Cristo. Eu vi várias vezes pessoas vindo e se ajoelhando, ele orando por essas pessoas. Igrejas nascendo. Quando ele estabelecia a igreja, ele ia para outro lugar. Isso não é obra do homem, isso é obra de Deus. É Deus quem atrai, é Deus quem converte, é Deus quem santifica. Né? Vamos ler outro texto em Salmo 110, versículo 3. Observe esse versículo. Esse é um versículo que, em grande possibilidade, a gente ter passado por ele várias vezes e nunca ter reparado isso. Mas veja, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Esse texto está falando da vontade, do coração do povo, indo a Deus, com voluntariedade. Mas como é que o povo vai com voluntariedade a Deus? Se Deus não o trouxer. Se Deus não mover o seu coração. Observe o resto do salmo. Veja o verso primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Né? Aqui estamos falando do pacto da redenção, estamos falando da relação do Pai e do Filho na eternidade, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, porque ele é rei. A vontade do povo está inclinada pelo rei. Yahvé está sendo mostrado aqui como rei. Seu filho também. Então é Deus que move a vontade. A regeneração altera a vontade. É aí que precisamos fazer aplicações. Se alguém, mesmo vivendo num ambiente religioso, contexto de igreja, mas não tem a sua vontade inclinada para a vontade de Deus, a grande possibilidade desta pessoa não ser regenerada. Não precisa ela matar, roubar, não precisa ela se prostituir. Ela pode estar aqui, ela pode andar direito, pagar todos os seus impostos, ter uma vida moral ilibada, mas se a sua vontade não está inclinada à vontade de Deus, há grande possibilidade dela não ser salva, não ser regenerada, porque não há disposição nela. Se o seu intelecto, sua forma de pensar sobre a fé, sobre o mundo, a partir do cristianismo, a partir das escrituras, não está inclinado à vontade de Deus, há grande possibilidade dessa criatura não ter sido regenerada. Ela pode ser crente no sentido de crer, eu acredito, mas não ser regenerada. E não é difícil afirmarmos que há pessoas na igreja, não só na nossa, mas em várias, frequentam há muitos anos e não são regeneradas. Não são regeneradas. Porque o seu intelecto não está inclinado a Deus. Porque a sua vontade não está inclinada a Deus. Sua vontade está mais inclinada a si mesma. E o seu intelecto está mais inclinado às coisas do mundo, não às coisas de Deus. Mas o último ponto aqui são os sentimentos, as emoções. Vamos abrir em Mateus 5, versículo 4.
Sermão da Montanha nos ensina muitas coisas sobre o coração, também sobre a salvação e a transformação do coração pecador, suas disposições em relação a Deus. Então, esse ponto é muito interessante porque a regeneração também mexe com as nossas emoções. Capítulo 5, versículo 4. Mexe com as nossas emoções. Observe. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Pelo que Jesus está ensinando aqui, não tem lógica nós usarmos esse versículo simplesmente para uma pessoa que está enlutada. Olha, a Bíblia diz que bem-aventurados os que choram. Não chore, não. Deus vai lhe consolar. Não tem sentido no contexto que Jesus está falando. Porque veja o versículo anterior. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito aqui é o crente quebrantado. E não existe um crente quebrantado que não tenha consciência profunda dos seus pecados. Certo? Não existe. Perguntar para o presbítero Luiz? Eu fiz assim. Não existe um crente humilde sem quebrantamento. E não existe humildade no coração de um cristão sem reconhecimento dos seus pecados. O mais profundo para nós nas Escrituras, além disso, depois disso, ou melhor, antes disso, é que Jesus não tinha nenhum pecado e era humilde. Então a nossa pecaminosidade e a nossa consciência de redenção deve nos levar sempre a observar, é tudo pela graça de Deus na minha vida. Eu não tenho motivo algum para ser orgulhoso. De nada. De nada. Se eu tenho alguma saúde, mesmo que não seja muita, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho algum dinheiro, mesmo que não seja muito, pode ter R$ 1 no bolso aí. Foi Deus que te deu. Se eu tenho uma família ou um pedaço, foi Deus que lhe deu. Você tem pernas, braços, olhos, você respira, tudo é o Senhor que lhe deu. Então o que é que você tem? Nada. E por que você é altivo? Você não tem nada. Você é como se fosse uma chama que um sopro apaga. Então o coração do cristão é inclinado à humildade. Então no versículo seguinte, quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, Jesus está falando que choram quebrantados. Quebrantados diante de Deus. Então estes serão consolados. E esse choro aqui é do crente regenerado. Ele recebe essa consolação da parte do Senhor. Agora, um ímpio não busca essa consolação e não chora esse tipo de choro. O ímpio não tem essa lágrima. Vamos ver outro texto de Paulo, 2 Coríntios 7 e 9. Eu gosto demais desse texto quando eu penso sobre esse assunto, porque eu acho que esse texto ainda nos deixa mais claro esse ponto. 2 Coríntios 7, verso 9. E isso tem a ver também com a humildade de espírito do crente. Porque o texto vai dizer aqui, veja, agora me alegro, não porque fostes contristados. Contristado é o quê? Entristecido. Não me alegro porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofreis. Agora veja o 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, um crente, ele... Veja como o texto é interessante aqui. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Quando o crente peca, Deus faz ele se entristecer. É uma ação de Deus no coração do crente. E Deus usa a tristeza para levá-lo ao arrependimento.
para que ele confesse o pecado e ele abandone o pecado. Então Deus verdadeiramente coloca sobre o coração do crente que pecou tristeza. E essa é uma obra do Pai e do Espírito, né? Porque o texto diz que o Espírito convence o homem do pecado, inclusive o crente. Ele nos mostra o pecado. Você pecou. Você pecou. E então o próprio Deus coloca no nosso coração tristeza. A tristeza segundo Deus, que leva o crente ao arrependimento. Então, a regeneração também afeta as nossas emoções. Não apenas no sentido de tristeza, como o choro em Mateus 5 e a tristeza aqui para o arrependimento, mas também para a alegria. Em Gálatas 5, 22, nós aprendemos que uma das características do fruto do Espírito é alegria. E não é uma alegria por algo conquistado em termos humanos. Não é uma alegria terrena. É uma alegria espiritual. E Paulo fala disso novamente em outro texto que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos observar esse texto. Com efeito, os tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então há uma obra do Espírito também para nos proporcionar alegria, mas só no coração do regenerado. Percebe o contexto aqui? Paulo disse, vocês, mesmo no meio de muita tribulação. Não era alguma tribulação. É muita tribulação. O povo estava em grande opressão de perseguição aqui. E aí Paulo diz, vocês receberam com alegria, ou receberam a alegria do Espírito Santo. Receberam a palavra e são fortalecidos pela palavra. Então, o coração do crente que se abre à palavra, ele é alegrado por Deus. Eu quero ouvir Deus falar. E Ele quer falar. E eu quero receber o que Deus quer falar. O nosso problema muitas vezes é que a gente quer condicionar Deus a falar o que a gente quer ouvir. Deus precisa falar comigo tal coisa. A gente quer transformar Deus num terapeuta. Deus fala o que Ele quiser falar. E eu preciso estar atento ao que Ele quiser falar, porque o que Ele quer falar comigo é mais importante do que eu quero ouvir. Porque Ele é mais sábio do que eu. Ele sabe mais as minhas necessidades do que eu mesmo. Então, se Ele está falando comigo X, eu tenho que reconhecer, eu precisava ouvir X, porque Deus queria que eu ouvisse X. Mas vamos para algumas aplicações para nós irmos para o final e já para os irmãos perguntarem, se quiserem perguntar alguma coisa. Então, a primeira aplicação que eu quero fazer tem a ver com o batismo. Existe uma posição católico-romana a respeito do batismo. Para a Igreja Romana, o batismo regenera. Nós não cremos nisso. O batismo não salva. O batismo é um selo do pacto. É um sinal. Não é a coisa em si. O batismo mostra externamente o que aconteceu internamente no crente. Por isso que eu disse na última ceia, domingo, quando alguns questionam, por exemplo, onde é que está na Bíblia que tem que ser batizado para tomar a ceia? Então, você não tem um versículo bíblico que diz assim, só pode tomar a ceia se for batizado. Você não tem. Mas é uma questão lógica das Escrituras. Se alguém não tem a disposição de confessar publicamente, foi regenerado, e essa confissão pública não é atender um apelo, levantar a mão e vir para frente. É o batismo. O batismo diz para a igreja e para a comunidade onde ela está inserida, para a sociedade, que aquela pessoa está dizendo à comunidade, eu conheci Jesus, eu fui transformado pela palavra, o Espírito Santo me regenerou. Então, se uma pessoa não quer confessar publicamente Cristo, por que ela deve participar da mesa? Então, o batismo não regenera, mas ele deve ser um símbolo do que já aconteceu
no coração do homem. Então, um crente que permanece na igreja por longos anos sem desejar o batismo, das duas, ou ele é totalmente ignorante a respeito da doutrina, e se ele é ignorante é porque ele não está numa igreja que ensina, ou ele de fato não é salvo. As duas coisas podem acontecer. Não ser salvo e ser ignorante. Porque uma vez que um crente foi alcançado pelo Espírito e regenerado, ele deve ser batizado. Deve ser batizado. A segunda coisa, meus irmãos, é que a palavra de Deus é instrumento do Espírito Santo para a regeneração. O Espírito usa a palavra e aplica a palavra. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus dá isso ao pecador por meio da audição da palavra pregada. Então, quando nós falamos a respeito de regeneração, automaticamente nós falamos da importância da palavra e da proclamação dela. E essa proclamação dela, atendida pelo pecador, esse chamamento na pregação, e quando o pecador vem, é a vocação eficaz. O Espírito pegou a palavra e colocou no coração do pecador e disse: você agora tem uma nova vida. Então ele nasce de novo. Ele tem uma nova vida com Cristo. Ele é regenerado. Por fim, estamos na igreja por algum motivo que não é o próprio Deus e não temos disposição de vontade para servi-lo, nem nossas emoções são inclinadas ao Senhor, nem o nosso intelecto é dirigido por Deus. Essa pessoa pode não ser crente, pode não ser salva, pode não ser regenerada. Crente no sentido aqui de regenerado. E aí faz o que, pastor? Expulsa essa pessoa da igreja? Não. Deixa ela aí. Ouvindo, 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 ouvindo. Um dia o Senhor pode fazer a palavra penetrar no tempo que Ele estabeleceu, no tempo que Ele determinou. E esta pessoa será regenerada. Eu já tive a oportunidade de ver isso algumas vezes. Isso acontecer algumas vezes. E o Senhor continua salvando pecadores. Os irmãos têm perguntas? Mais algum irmão quer perguntar? Falar? Não? Então vamos orar. Vamos nos despedir em oração. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor, te louvamos nessa noite por tua palavra, que é santa, justa, maravilhosa. Obrigado por podermos estudá-la, Senhor. Obrigado por podermos voltar os nossos olhos ao texto sagrado, reconhecer suas verdades, nos submetermos a essas verdades, sermos alimentados, fortalecidos por essas verdades. Que o Senhor nos ajude, ajude meus irmãos a aplicarem todo esse conhecimento à sua vida espiritual, a fim de que sejam encorajados, fortalecidos, animados e alegrem seu coração no Senhor, o Deus de nossa salvação. Sim, Senhor, temos motivos para estarmos abatidos, temos motivos para o entristecimento, para o desânimo, mas temos 1000 motivos, 1000 razões para alegrarmos o nosso coração em Ti. O Senhor morreu por nós, para nos salvar, ressuscitou para nos justificar, nos regenerou por meio da obra do Espírito. O Senhor nos deu vida, vida com abundância. Louvado seja o Teu nome. Leva-nos em paz, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.